Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, ou descansa, ou está descansando. Aonde é esse endereço? Se lembram quando os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, onde habitas? E ele disse: vem e vê. E eles andaram com Jesus durante um dia. A habitação de Jesus é um lugar de relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ele te livra, ele te cobre e não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da praga que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola nas festas cheias de luz. Meio-dia também pode ser onde haja muita alegria. Às vezes, esse excesso de alegria pode ser perigoso. Trevas e luz são dois pontos que têm causado muito problema para nós nessa compreensão. Quando foram dizendo, alguns falam do período entre o século V e o século IX como a Idade das Trevas. Séculum obscurum, como sendo uma época de contraste entre a luz do saber clássico do tempo greco-romano e o Renascimento. Esse é um período chamado de ignorância por alguns ignorantes. Na verdade, houve muita coisa importante se desenvolvendo nesse período. A matemática, a filosofia, as artes, a arquitetura e as universidades medievais. A Idade das Trevas não começaram no século V. Elas começaram no Jardim do Éden. Foi lá quando começou a grande tragédia da humanidade. 1 João capítulo 2, versos 10 e 11. A palavra de Deus vai mostrar uma coisa interessante nesse texto. 1 João 2, 10 e 11. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Idade das Trevas, ou a noite escura da raça humana, começou com o sibilo da serpente. E ao dar ouvidos, o homem criou uma teia nos seus sentimentos
que o primeiro filho dele já nasceu com o germe do ódio. Caim é uma conquista de Eva, mas foi a destruição dos relacionamentos. Ele simplesmente odiou seu irmão. E o ódio é trevas. Quem odeia, ele diz claramente, aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não temerá a escuridão, a praga trevosa do ódio, do rancor, da amargura. A gente só pensa em peste perniciosa do ponto de vista físico. A gente pensa que a peste perniciosa é um vírus. Na verdade, o texto está mostrando que é uma esfera espiritual muito mais densa, muito mais obscura, que leva ao entenebrecimento da mente, ao obscurantismo do sentimento do ser. Eu não tenho tanta preocupação com essa peste perniciosa das enfermidades, até mesmo porque em 1918, quando houve a gripe espanhola, esse germe depois foi desenvolvido e fizeram uma vacina. O velho João Rockefeller ganhou muito dinheiro com ela e estão ganhando até hoje, adoecendo a humanidade com vacina. Eu tomei muita vacina contra a gripe, agora não tomo mais. 2, tomo mais. 3, 4. Quando eu descobri o que está por trás dessa peste perniciosa, é muito mais sério do que a gente está pensando. Está querendo matar os velhinhos. E com os velhinhos vão outras e outras e outras. Eu assusto com todo o sistema que governa este mundo. Ele é muito perverso. Aí está a era das trevas. Eu queria ainda ver em 1 João 3, versos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Por que as obras do irmão de Caim eram justas? Qual foi o motivo que as obras do seu irmão se tornaram justas? Porque ele estava debaixo do sacrifício do Cordeiro. E as obras dele eram más, porque estavam sendo financiadas por ele mesmo. E o seu coração estava cheio de ressentimento. E aí é onde estão as grandes trevas que acabam com a gente.
e que deixa a gente entrevado. Hoje eu queria tratar um pouco com os meus irmãos com Isaías 21, 11 e 12. Isaías 21, 11 e 12 é uma profecia a respeito de um povo que é uma profecia de 2 versículos. O livro de Isaías é um livro interessante. Ele começa fazendo a descrição da queda de Israel, depois de Judá, e depois ele vai começando a fazer profecias para o sistema da governabilidade dos reis que gerenciam o mundo. Babilônia, Egito, depois os filisteus, os medo-persas, e ele vai descrevendo uma série de governos que estavam por trás ali. E chega 2 versículozinhos aqui, que parece que não tem muito encaixe. Vamos ver aí o verso 11 e 12. Sentença contra Duma. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Vocês entenderam alguma coisa? Este texto, ele é muito assim, obscuro. Mas esse texto é extremamente importante dentro do contexto da governabilidade do mundo. Deus escolheu um homem para, através deste homem, ele trazer aquele que seria a semente da mulher. Vocês se lembram que lá no Jardim do Éden, quando Deus começou a conversar com Adão, ele não começa primeiro com Adão, ele começa primeiro com a serpente, depois vai para a mulher e depois vai para Adão. E quando ele fala com a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, e o seu descendente, isto é, o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça da serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui chama-se evangelho inicial. Primeira vez que se conhece o evangelho. Daí para frente, Deus vai trabalhar nesta semente da mulher. Houve a destruição da terra no tempo de Noé, o dilúvio, depois um recomeço. Nesse recomeço aparece de novo o mesmo princípio de Caim, de ódio, matando. Os descendentes de Caim parece que passaram, ou por cruzamento, ou pela cultura, eles passaram o dilúvio, porque logo nós encontramos os babilônios tendo os mesmos princípios, até que Deus vai na cidade de Ur, da Caldeia. Ur significa lugar de fogo, onde se cozinha caldeia. Caldeia é blocos de barro, ou seja, uma olaria, e retira de lá um homem do meio daquele fogo, e escolhe este homem, e começa um projeto
de trazer um filho da mulher. Eles tentaram mudar o script de Deus quando ele trouxe do Egito a Agar, e Deus disse: não é esta, o filho não vai ser este, mas vai ser o filho da que eu escolhi. Pois bem, Abraão, aos 99 anos, tem o segundo filho, e dali começa a busca da geração de cima. E tem duas gerações de Abraão: a da terra, que é filha do pó, que são os descendentes da carne, tanto de Ismael, como de Isaque, como dos 6 filhos de Quetura, são carnais. E os filhos do céu, como as estrelas do céu, são os filhos que vêm do nascimento de cima. Nascimento de baixo, nascimento de cima. Quem é de baixo é terreno, quem é de cima é celestial. Estava apontando para a realidade espiritual de Cristo que havia de vir. Dentro da segunda geração, da barriga da mulher da segunda geração, há uma guerra. Essa guerra foi entre 2 irmãos, Esaú e Jacó. Eles começaram a brigar lá dentro da barriga da mãe. A mãe ficou muito perturbada e falou com o Senhor, dizendo: o que está acontecendo? Ele disse: são 2 nações que estão no ventre, e o menor será servo do maior. O menor será o senhor do maior. O senhor do maior. E ela ficou com isso na cabeça. Bem, plantou um esquema que veio dar numa guerra posterior. Esaú se tornou inimigo de Jacó, porque Jacó sempre passou o outro para trás. Um irmão aqui outro dia, quando nós estávamos comentando sobre esse assunto, ele disse: eu pensei que tinha sido Lula que tinha fundado o PT, mas agora tenho certeza que foi o Jacó. Eles são do mesmo naipe, sempre levando vantagem, mas Deus tinha um projeto. Agora nós vamos encontrar aqui uma nação. Vamos ver aqui. Verso 11. Sentença contra Dumá. O que é Dumá? Dumá é um filho de Ismael. Ismael é descendente de Agar, que provavelmente uma tribo que deu origem à Arábia. Arábia, vocês conhecem, né? Que está ali bem entre Ur da Caldeia e Israel. Abaixo, acima um pouquinho de Damasco, onde está o fulcro das coisas que acontecem no mundo. Aí, só para contemporaneizar ou atualizar, Crimeia. Vocês ouviram falar em Crimeia recentemente? Hein? Sabe? E da descendência da Coltidá, que são dos descendentes de Meseque. Eu não sabia. Pois é. A Bíblia explica isto.
E que esta luta das trevas com a luz tem muito a ver com o que está acontecendo agora. É a luta entre a serpente branca com a serpente vermelha. Ou o esperma do homem contra o sangue da mulher. Ou entre a semente de Adão e a semente da mulher. Ou entre o cristianismo e o humanismo. Entendeu, não? Existe uma coisa chamada anticristo, que já funciona no Jardim do Éden, e que vem de lá para cá. E não existe nova era. Existe uma era velha que está se reeditando a cada tempo, com a sua mania de desamor, de perseguição, de ódio, de trevas. Dimar grita do Monte Seir. Monte Seir é o monte onde habitavam os filhos de Edom. Edom é a turma de Esaú. Os filhos de Ismael casaram-se com os filhos de Esaú. Esaú casou com filhos de Ismael. Gerou uma turma, entre elas uma turma chamada Amalequita, que é uma turma que perdura até os dias de hoje e que trazem um sentimento, um espinho de amargura. Vocês se lembram que Esaú, depois que ele vendeu a primogenitura e depois que ele foi passado para trás, ele procurou arrependimento, mas não encontrou, segundo descreve o livro de Hebreus, porque havia raiz de amargura. Isto é trevas. Isto rouba vida. E ele pergunta, grita ao guarda, guarda, a que horas estamos da noite? Nós precisamos estudar a noite na Bíblia. Desde o primeiro escuridão, antes de haver luz, com a queda luciferiana que nós já vimos aqui anteriormente. No princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas. Todas as vezes que a gente encontra trevas, noite, é preciso verificar se está falando de 12 horas ou se está falando de um sistema que governa este mundo. Deixa eu voltar aqui para trás só para pegar um texto. Lucas 22, 53. Quando foram prender Jesus, Jesus dá uma resposta que chama a minha atenção. Lucas 22, 53. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Eles vieram prender Jesus de noite. Coincidentemente, é o poder das trevas. Quando eu estava diariamente, durante o dia, e a Bíblia diz em Mateus que Jesus sempre ensinava no templo durante o dia, e de noite ele ia para o Monte das Oliveiras para dormir. Isso nos
momentos finais do seu ministério, antes da cruz. Ele disse: é a vossa hora e o poder das trevas. Só nessa hora eles puderam sufocar a Jesus, prendendo-o e levando-o para a cruz, porque ele se deixou. Ele disse: ninguém tira a vida de mim mesmo, eu espontaneamente a dou. Ninguém pode tirar a vida de mim. Agora, voltando lá para o nosso... A que hora estamos da noite? O guarda diz: vem amanhã. E depois à noite. Se quiseres, perguntai. Voltai. Vinde. Respondeu o guarda: vem amanhã. À noite, a dor, a cruz pode durar até a noite. Mas pela manhã, vem a ressurreição. E depois da manhã, vem a noite. Que noite é esta que a Bíblia está se referindo? É quando o cristianismo for retirado da terra. Porque Jesus disse em João 8:12, vamos lá. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é a luz? Jesus. Mas ele diz em Mateus 5:13? Não é 13 ou 14? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ele diz: eu sou a luz, vós sois a luz. Ele é a luz, eu sou a luz. Mas como é que eu sou a luz? Eu sou a luz porque a luz dele está em mim. Hoje é lua cheia, não é? Vocês têm olhado para o céu? Lua cheia. Como é que a lua brilha? Por causa do sol. Ela não tem luz própria, mas ela brilha. Nós também não temos luz própria. Mas quando nós sairmos daqui, da terra, haverá um momento de trevas. O príncipe deste mundo, o príncipe das trevas vai tomar conta deste mundo. E aí não haverá mais luz. É nesse período que o Senhor vai tratar com o seu povo judeu. Ele vai ligar o cronômetro para falar com as 12 tribos de Israel. Mas as 12 tribos não acabaram? Não, senhores. O profeta diz que ele juntaria as tribos espalhadas de todas as nações, tanto as de Israel como as de Judá, e voltariam para a terra. Depois você vai ler os capítulos 35, 36 e 37 do profeta Ezequiel. E que aquele mundo de ossos secos que estavam lá, nada mais são do que todos os povos espalhados por todas as nações judaicas, do povo judeu, que vai se juntar num só povo.
Capítulo 36, ainda que seja perfeitamente usável para a nossa redenção, dar-vos-ei coração novo e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse texto é voltado para o povo judeu. É um texto especificamente voltado para o povo de Israel, onde Deus vai juntar todo mundo e Ele vai fazer com que aí seja salvo o remanescente. Quando? Quando se cumprir o tempo da plenitude dos gentios. Por que aquele avião da Malásia sumiu? Por que ele subiu? Subiu para onde? Por que desligaram o transponder? Por que desligaram o radar de identificação? Para onde foi o avião? A todo mundo fazendo a pergunta. Todo dia tem uma possibilidade nova. Enquanto isto, os navios transitam pelo Oceano Índico, estão tomando posições e cercando a cabeça do norte. Vis aute sunt incipientiae moris. Escuros, sem poder ver nada, estamos cegos, ignorantes. Mas a palavra de Deus está dizendo, mas a que horas estamos da noite? Jesus disse umas coisas que a gente precisa chamar atenção. Ele diz, Senhor, quando é que vai ser esse tempo? Ele disse, olha, tem uma cara de coisas que acontecem, mas vai ter guerras, vai ter engano. Primeira coisa é engano. E a coisa que nós mais somos é enganáveis. Qualquer um pode ser enganado. Eu sou enganado, ser enganado. Qualquer pessoa chegar aqui, levantar, a gente começa... Ele disse, olha, haveria guerras e rumores de guerra. Eu só queria lembrar que do dia de 1948 para cá, 48, não estou botando mais para trás, estou falando de 1914, 48. O assunto de todos os jornais e de todos os é guerra e rumores de guerra. Nós até acostumamos. É tão banal que a gente já nem... Nação contra nação. Quando fala nação contra nação, você repara, nação, conceito bíblico de nação está ligado a povos, descendências de Cão, Sem, Jafé. E aí vem nação contra nação, reino contra reino. Aí fala de terremotos em vários lugares. Você vê como é que está tendo. A quantidade de terremotos está aumentando sensivelmente. Vai lá, Apolo 11. É um site. Se fizer a ligação agora, você vai ver os 7 dias, últimos dias, quantos terremotos já houve. Em todo lugar, para aqui, para colar, para colar. E vocês vão ver sinais no céu, na lua, nas estrelas, sinais, terra mexendo um tiquinho para cá, um tiquinho para lá. Aqui esse capítulo, mais para frente aqui, o profeta Isaías vai dizer assim, a terra vai ficar bebinha.
vai cambalear como um bêbado. A estrutura dela está... Depois ele disse, ela cairá e não será restabelecida, senão depois de novo céu e nova terra. Será que eu posso confiar na Bíblia? Será que merece confiança a Bíblia ou merece confiança o Observatório de Greenwich? Será que a Bíblia é confiável ou a NASA é mais confiável? Para o mundo, a NASA é mais confiável. Para o incrédulo, a NASA é mais confiável. Para os estúpidos crentes, eles não têm alternativa. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós vamos ficar aqui. Agora, diante desse cenário, como é que nós vamos ficar? Como Beltesazar, diante da Mene, Tekel, Urfasim, ou Perazim, ou Perez, batendo as pernas, porque ali é a noite. Nós vamos estudar esse troço com mais calma, porque Barba já falou que eu falei muito do Nimrod. Agora não é o Nimrod só não, é a filiação do tal. Os filhos da cobra. Que vem aí o Nabucodonosor, e eu tenho que ser devagarzinho para... O Nabucodonosor, ele teve grandes revelações. E todas elas foram da noite. Alguns tradutores dizem de noite, mas os melhores tradutores dizem da noite. Não é que ele teve visões de noite, ele teve visões da noite, ou das trevas, ou do sistema, que não é a luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz assim, o povo que estava em trevas, em grandes trevas, viu uma grande luz. Quando o Messias nasceu neste mundo, ele encarnava em si, não uma luz fulgurante do planeta ou do astro Sol. Ele trazia a luz fulgurante da natureza divina. Deus é luz e não há nele treva alguma. E esta luz vem para nós. Agora, diante deste quadro que está se movendo, ou nós ficamos tendo temores noturnos, ou nós entramos debaixo das asas do Supremo Criador e nos aquietamos. E ali ficamos. Para repetir sempre as mesmas ilustrações. Forrest Gump. A galinha da Coreia ou a ave dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Chegaram lá, puseram fogo no terreno baldio. No outro dia alguém chegou lá e encontrou uma galinha morta. Chutou a galinha, os pintinhos estavam todos eles vivinhos debaixo do fogo. Ela preferiu morrer a perder a sua prole. Isso me remonta, ou melhor, me reporta para o Calvário, onde a fênix eterna abriu os seus asas para me colocar debaixo dele e dizer, debaixo das minhas asas você estará seguro. Você estará seguro. E quando vier a pira da noite,
porque na pira da noite muitos desmaiarão. Eu falei domingo passado aqui, só de janeiro até agora foram 9 executivos de grandes bancos, o JP Morgan, 4, e mais outros de outros bancos, e se mataram. Pode ser coincidência, mas tem alguma coisa acontecendo no ar. Se você for observador, você vai descobrir que tem alguma coisa acontecendo. Como eu vou ficar, Clênio, você? Como é que você vai ficar? Eu vou ficar debaixo das asas do Onipotente. E eu queria começar hoje. A gente vai para frente uma outra vez. Eu não posso dizer quando é que é outra vez, senão nós deixamos de andar pela fé. Mas vamos verificar Tessalonicenses, rapidinho, assim, tá? Só, eu ainda tenho mais 7 minutos. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos dar uma leitura até o versículo 10, depois a gente vai rastejar aí essas pipitas de pérolas preciosas que estão aí, dessas riquezas. 1 Tessalonicenses 5, 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Presta atenção antes um pouquinho, só para a gente ler agora. Ele diz assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês já estão bem informados. Mas eu quero dizer que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Não é esse ladrão de roubar de dia, não. É ladrão de noite. Se você soubesse, Jesus vai dizer, se você soubesse a que hora ele viria, você ficaria desde a primeira vigília da noite, da segunda vigília, da terceira vigília, de butuca. Por isso ele diz assim, vigiai e orai, porque não sabeis a que tempo virá o Filho do Homem. Mas ele deu pistas, e nós precisamos vê-las. Então ele diz aqui, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Agora para frente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nesse texto, há uma versão que é um pouquinho mais precisa, quando disserem paz, paz. Está selada pela ONU. Aí virá repentina destruição. Tá? Continue. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Não estáis aonde? Não estáis em trevas. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Se uma coisa que crente em Jesus Cristo tem, é olho de águia. Vê de longe. Não é ficar vendo os fantasmas, não. É ver coisa certa. Continua. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Cada dia mais, eu estou certo de que a luz elétrica foi o maior prejuízo que já se fez à história da humanidade. Que a noite foi feita para dormir, para descansar, e não para ficar sendo excitado por luz elétrica. Essa luz aí é uma coisa adoecedora. Por isso essas doenças que nós estamos tendo aumentam.
Galinha está doente porque a bichinha não dorme mais. Vamos com a luz acesa para pôr ovo para comer, para pôr ovo. Galinha também, que galinha dormia 6 horas da tarde. Agora a galinha não dorme mais. Vida curta. E gente, tudo neurótico, nada, psicótico, nervoso, preocupado. Agora, tem mais. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha, as três pedras fundamentais: fé, amor e esperança. Tá? No mesmo versículo dizendo, olha, sóbrios, tal. Continuação, tinha acabado. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para quê? Depois nós vamos ver isso, que ele diz assim, que ele vai nos livrar do dia da ira. E ele diz que ele não nos destinou para a ira. E depois a gente precisa saber quem é a ira de Deus, porque a Bíblia diz que a ira de Deus é Satanás. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. 49 minutos e 24 segundos. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. A cruz precisa nos desconstruir de tal forma que nós não possamos ficar apavorados com nada e debaixo do esconderijo do Altíssimo, descansarmos sobre os seus cuidados. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.